Bem-vindo a Carlos Gif, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. A África vista e descrita pelos estrangeiros, um tema super interessante que foi a sugestão de alguém que não vou aqui mencionar por questões de sigilo. Bem, existe uma imagem totalmente deturpada sobre a África que é propalada pelo mundo. Naturalmente que é uma imagem totalmente diferente de como os africanos olham para o seu próprio continente. Ainda que os africanos também tenham imagens carregadas de excessivas admirações perante os próprios homens brancos ou homens europeus. Gente, a primeira expansão, a expansão mercantil europeia vai provando isso. Quando os europeus pela primeira vez chegaram aqui em África, foram em alguns pontos de África entendidos e olhados como se fossem deuses, chamados de mambo, chamados de mulungu. Mulungu que em algumas partes de África significa um deus. A recepção que os homens brancos terão, as comidas, as casas, as terras, em parte vão simbolizar ou vão testar, não é? A receptividade, a admiração que o homem africano dava ao próprio homem branco. Naturalmente que isto era em parte o respeito que os homens negros tinham perante os homens brancos. Naturalmente que os homens brancos não conseguiam dar a altura a este respeito, chegando ao chamar os homens negros de povos bárbaros, de povos incivilizados, pelo fato de os homens negros terem de forma muito excessiva dado um respeito e admiração ao povo negro, ao povo africano. Gente, as imagens que hoje os homens brancos, não só os homens brancos, os homens negros têm sobre a África são reprojeções, impressões que durante o passado africano foram impregnadas. Os africanos hoje, em algum momento, têm tido um comportamento de submissão excessiva, porque a história, em parte, foi incutindo esta imagem, foi colocando a África embaixo. Em algum momento existe uma visão de superioridade de alguns homens brancos e que essas imagens, em algum momento, são imagens que foram impregnadas durante a sua infância. Gente, algumas revistas, jornais, alguns livros, geralmente colocam lá imagens de negros numa posição de um indivíduo que deve servir ao homem branco. Jamais a imagem do negro é colocada numa posição de destaque. Gente, quem nunca assistiu àquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Que posição o Chris naquela novela ou aquele seriado vai imprimir? Quem nunca assistiu o filme O Rei Leão? Em que posição a África é colocada naquela imagem? Qual é a visão? Qual é a imagem que a África tem? Portanto, mostra-se uma África selvagem, mostra-se uma África reduzida, uma África cheia de animais, cheia de selva, uma imagem de pobreza que é preciso que seja ajudada. Quem nunca assistiu o filme O Diamante Negro, que naturalmente de novo mostra-se aldeias paupérrimas, lugares desastrosos. Portanto, essas imagens, pouco aos poucos, vai colocando a África numa posição, não é, de desdém. Hoje, atualmente, é possível encontrar pessoas que ainda te digam que a África é um país, que a África é um lugar selvagem, é um lugar de pobreza, é um lugar de doenças, é um lugar de animais ferozes, é um lugar de fantasmas, é um lugar de lendas, de contos extraordinários, é um lugar de máscaras, é um lugar de danças, é um lugar de uma diversidade etnolinguística. Quer dizer, essa imagem é a imagem sobre a África. Não se tem fora disto, não se pode conseguir falar da indústria africana, a indústria metalúrgica, não se pode falar do uso do ouro, não se pode falar da arquitetura africana, das grandes construções, dos grandes Zimbábue, dos Ngwene Mutapas, dos grandes reinos, não se consegue falar, não é, das grandes invenções africanas sem se olhar para esses
pequenos detalhes que em algum momento são minimalísticos ou em algum momento são estereotipados. Gente, naturalmente que atualmente existe também tendências de se desconstruir essas imagens que a historiografia do século XIX impregnou nas sociedades do mundo. A historiografia do século XIX, aquela que, segundo ela, a história só podia ser por base da escrita e que todas as civilizações sem escrita não tinham história e que automaticamente eram civilizações incivilizadas. Quem não se recorda da teoria do Ptolomeu, que teria dito que a África é incivilizada e que se forçarmos falar de uma civilização africana, que esta civilização seja simplesmente na parte norte de África, aquela parte que é tida como parte branca. Estou a falar de Sudão, do Egito, de Argélia, de Tunísia, de Marrocos, e que a parte sul africana, que é a parte negra, África negra, que é em parte também isto uma divisão dos próprios europeus, que é em parte minimalista e discriminatória, dividindo a África em parte branca e em parte norte, como se fossem duas Áfricas ou mais de uma África. E portanto esta África a sul de Sahara há de ser tida também como uma África sem história, como se não tivéssemos nós uma pré-história, como se não tivéssemos tido uma dinâmica histórica, como se não tivéssemos vivido naquele período atrasado, porque em parte a história é a vida do homem num determinado tempo, logo a história é feita pela própria vida do homem. O homem existe, logo a história ela vai existir. Graças a Deus, o século XX vai contrariar isto. Historiadores do mundo, africanistas africanos, vão trazer visões totalmente contrariando aquilo que um dia foi trazido pela África. As coleções, as 8 coleções que foram financiadas e promovidas pela Unesco, na primeira dela, ou no primeiro volume, que se chama Metodologia e Pré-História, que é um volume que foi elaborado na direção de Kizerbo, Joseph Kizerbo, que é um historiador de Burkina Faso, que tanto deu para a legitimidade, a valorização da história de África. Na introdução ele introduz dizendo: África tem história. Portanto, é algo que ele vai provar e que se vai provar no primeiro volume, até porque o nome do próprio volume é Metodologia. É metodologia e pré-história. Metodologia que em parte vai dizer que a história de África existe e que a maneira de estudar essa história, a história de África, é naturalmente diferente de outras histórias. É preciso que se valorize as fontes arqueológicas, as fontes orais para fazer a história de África, e portanto a partir daquele momento a pré-história de África ela foi feita. Gente, existe um grande desafio para quem visita a África hoje. Gente, se quer visitar a África, desconstrua todas as imagens, todas as visões, tudo o que foi dito sobre a África, tudo o que te contaram sobre a África. Venha virgem, venha com uma mente limpa, visite a África, verá que existem coisas extraordinárias sobre a África e que aquilo que foi dito um dia sobre a África não é lá muito verdade. Porque, gente, quando nós falamos de civilização, nunca podemos comparar a civilização africana com a civilização europeia. O grande erro que existe hoje é comparar ou é buscar em África valores, dados europeus. Você não vai encontrar. Naturalmente que se você buscar dados europeus em África, você vai encontrar, porque lá temos nossos africanos na diáspora que foram levados como escravos, que vão civilizar alguns. Civilizar não, esse termo também é estereotipado, é racista e não vou muito por aí. Portanto, o que eu quero dizer é que existe fora de África outras Áfricas, africanos que vão em parte reproduzir as suas vidas, mostrando que esses tinham vidas, tinham culturas, tinham uma civilização, naturalmente que é uma civilização distinta de outras civilizações. Gente, era isso que eu me propunha a falar sobre o meu o continente, a África, que eu mais amo. A África, ainda que seja pobre, dentro da África essa pobreza não é lá muito vista, ainda que seja incivilizada. Aqui em África não é incivilizada, pode ser incivilizada por visões que os outros têm quando olhar desta África de fora, quando a história de África é escrita de fora, mas a história escrita
por dentro, ela é muito interessante. Portanto, eu quero já visitar, a convidá-los a visitar. Portanto, gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Já eu quero pedir, deixa a sua descrição, deixa o seu like, a sua subscrição, o seu comentário, diga o que é que você achou do vídeo e o que é que você pensa sobre a África. E valeu!